Pode clicar aqui, senhor? Pode. Então, pessoal, uma boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria, uma satisfação a gente estar aqui, né? Procurando assim cada vez mais nos envolvermos com a doutrina, estudando, né, ela, para poder assim ter a ajuda do plano espiritual para nos transmitir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quero cumprimentar também que os nossos companheiros internautas que estão nos assistindo através do Facebook do Aurélio Robles, da comunitária Vida Nova. Bem-vindos todos vocês. Bem, gente, antes de nós iniciarmos a nossa exposição de hoje, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos para que assim nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, de poder aqui buscar um pouco mais dos conhecimentos dessa doutrina que nos ampara, que nos dá as condições necessárias para que nós busquemos a nossa melhora, a nossa reforma íntima, para que assim nós possamos seguir em frente a nossa caminhada, a nossa jornada. Pedimos assim à equipe espiritual, dirigente dessa nossa reunião, que possa nos envolver aqui a todos nós, para que eu possa transmitir esses ensinamentos, amparado pela equipe espiritual, e todos nós possamos compreender e colocar na nossa vida para a continuidade dela. Obrigado, Mestre Jesus. Pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição da noite. Que assim seja. Bem, gente, dando continuidade às exposições das segundas-feiras, né? Hoje então coube a mim a responsabilidade de falar sobre algum tema do Evangelho ou da doutrina. Né? Escolhemos esse capítulo 12, os itens 9 e 10, amai os vossos inimigos. Nós vamos falar um pouco do ódio e a vingança. Ódio e vingança, e a vingança. Nós gostaríamos de estar aqui falando de quantos homens se amam em harmonia. Mas como espíritas, sabemos que ainda estamos vivendo em um planeta de provas, planeta de expiações. Por esse motivo ainda estaremos enfrentando algumas dificuldades que na maioria das vezes é de nossa total responsabilidade. A gente gostaria de estar falando, mas estes sentimentos estão lá no Evangelho, como nós falamos. Precisamos de compreendê-los, porque esses ensinamentos só faz mal para o nosso corpo e faz mal para o espírito. São esses sentimentos que entravam a nossa evolução. Esse sentimento de ódio e de vingança entrava a nossa evolução. Enquanto houver no mundo a ausência do bem e a superioridade do mal, os homens ainda sofrerão suas próprias consequências. Então, ainda nesse mundo que nós vivemos conturbado, ainda tem ausência do bem. Né? E nós vemos aí a grande maioria, a superioridade do mal ainda nesses nossos dias atuais. Né, gente? Vivemos as guerras, tanta coisa que a gente vê por aí que foge aos nossos sentidos. Né? A gente não consegue entender o porquê desses sentimentos de ódio, de vingança, tão mesquinhos. Né?
mas ainda sofreremos essas consequências. E o próprio título do capítulo do estudo de hoje, Amai os vossos inimigos, nos traz ali o lenitivo, o alívio, o conforto de maior eficácia para combater as nossas mazelas, para combater as nossas aflições, como a vingança e o ódio. Nós vamos ver durante a exposição que ele vai nos dar esse lenitivo, esse conforto, para que a gente possa, então, desviar esses pensamentos ruins, né, como ódio e vingança. Então, o que é o ódio? O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. Está lá no primitivismo ainda. Que ainda guarda no espírito de revolução os resquícios, são os fragmentos, são aquelas pequenas sobras do instinto de conservação sob a forma de defesa e de amor próprio. Ainda tem os resquícios desse sentimento ainda que estão em nós e que estamos no espírito em evolução. Quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? Como é que esse ódio ele se manifesta aqui em nós? Vamos ver. Desde os aspectos sutis, aqueles aspectos finos, né, que escapam ao nosso tato, disfarçado de hipocrisia, ele vai disfarçado ali da falsidade, de fingimento, essa falsidade, esse fingimento social, e nas mais formas de antipatia, de aversão, né, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Ele vem ali, né, sutilmente, né, sobre o fingimento, né, falando com as pessoas, fingindo ser uma coisa e é outra. Como o ódio se apresenta dentro de nós? Como é que esses são aqueles, foi que manifesta, e como ele se apresenta dentro de nós? Como um sentimento, uma emoção. E esse sentimento, essa emoção, ela é incontida, que nós não conseguimos reter, que nós não conseguimos ocultar. Um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas, quando contraímos o coração. Então, gente, a gente não consegue controlar. Esse sentimento, quando vem, ele nos domina, né? E aí sai tudo os palavrões que a gente não gostaria de falar, mas enfim, dominado pelo sentimento do ódio, a gente fala. Parece que o coração fica rígido, né? Cerramos os maxilares, fechamos os punhos. É isso, fechar os punhos. Faíscas vibratórias de baixo padrão sintonizados com as entidades malévolas. Essas faíscas mesmo, quando você encosta um fio no outro, sai essas faíscas mesmo. E quem são essas faíscas? São as entidades malévolas, as entidades do mal que estão ali. Não, faça. E às vezes, gente, elas nos envolvem e faz com que possa até chegar até um crime. Vocês querem ver a imagem? Cerra os maxilares, fecha os punhos. Aquele sentimento de ódio que parece que você não tem mais nada na sua frente. Só isso. Então esse ódio aí é do Fenelon, em Bordeaux, de 1861. Foi lá em 1861 que foi falado isso, e está tão atual como nos dias de hoje. Provém, ele origina da condição inferior em que ainda se encontra o homem. Na condição inferior que ainda nós nos encontramos. É ali que ele provém, é ali que ele se origina. O orgulho o impede de ver naquele que lhe inspira o ódio alguém que necessita do seu perdão e cooperação.
A pessoa não vê aquela outra pessoa que está fazendo alguma coisa com ele, que é o irmão nosso que está precisando de alguma ajuda, de alguma proteção. Ele só tem ódio. Faz aquele, cerra os punhos, os maxilares, né, e se transforma. Se a vingança é contrária às leis divinas e naturais, o que dizer então do ódio, que alguns ainda alimentam por anos, décadas e até mesmo ultrapassam encarnações? Então, por décadas, por anos, e ultrapassam encarnações, o ódio. Aqui nas nossas reuniões mediúnicas, quantas comunicações nós nos vemos aí, né, que passou tempo e o ódio está lá dentro, né? Ele quer vingança, ele quer ódio, ele quer procurar aquele que fez mal para ele de tudo quanto é forma. Quem é o prejudicado? É ele mesmo. Né? Ele se prejudica porque ele não evolui. Ele fica atrás disso. O coração rígido. Nós temos comunicações aí. Ao contrário do que muitos dizem, o ódio não é a ausência do amor, mas sim é a ausência do perdão. Nós precisamos perdoar. É fácil? Não é. Mas é o caminho que nós estamos aqui percorrendo para que nós evoluamos. Se nós não aprendermos, enquanto nós estamos aqui nessa jornada, cada vez vai se tornando mais difícil. Mas nós precisamos, né? Igual falou aqui, que o ódio é a ausência do amor. Que o ódio não é a ausência do amor, é a ausência do perdão. Então precisamos ter esse sentimento de perdão dentro de nós e perdoarmos. Racionalmente, teoricamente, né, é fácil falar sobre o perdão. Dizer que desculpamos, que compreendemos quando somos afrontados e temos o nosso ego ferido. Teoricamente. Né? Fácil. Mas não, tudo bem. Qualquer novidade, uma coisa, você lembra? Não perdoou. Mas emocionalmente sabemos que não é assim. Emocionalmente, lá dentro de nós sabemos que não é assim. Ah, te perdoo, tá. Mas lá dentro ainda não. O nosso sentimento com relação àquele que nos contraria se modifica, conforme o grau da ofensa que nos fazem. Né? A gente fala da boca para fora, mas interiormente os nossos sentimentos se modificam e muito contra aquele que nos ofendeu. Por isso, eis um grande desafio para o ser humano, para todos nós. Perdoar tantas vezes quantas vezes for necessário. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, igual nos diz o Evangelho. É o ensinamento do nosso Mestre Jesus para que nós possamos fazer esse perdão, né? Que lá está lá em 1861, né? Do Fenelon. Precisamos buscar sempre no Mestre Jesus o exemplo maior, como eu acabei de falar agora, que ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, buscar sempre o nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo maior de tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando Jesus diz que devemos amar aos nossos inimigos, ele não quer que levemos nossos inimigos para casa ou que depositamos toda a confiança nele. Não é isso. Então, né, a gente falou, mas como é que eu vou perdoar? Aquela pessoa me ofendeu, né? Como é que eu vou fazer? Então, falou, não é a gente levar, que nem a gente está falando aqui, né? Não é a gente concordar, né, passar a mão, não. Jesus fala assim, que nós depositamos confiança. Você vai confiar naquela pessoa aqui?
Não vai, né? O importante é você não sentir ódio. A partir do momento que não desejamos o mal a ele, já estamos começando a exercitar algumas virtudes, como a indulgência, para chegarmos um dia ao amor real. Só o fato de nós não desejarmos o mal a ele, já estamos no bom caminho. Já estamos no começo de chegar um dia a amar o nosso inimigo. E também não podemos esquecer que não há ninguém neste plano, no plano terrestre, que um dia também não se equivocou, não necessitou de perdão. Quem de nós, né, não erramos? Quem de nós não ofendemos o nosso irmão? Se nós não conseguimos perdoar, imagine o outro. Se nós dermos o exemplo, né, as palavras de Emmanuel sobre o ódio, porque o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um evangelho sem coração, sem evangelho, sem Jesus. Está lá no Consolador, na questão 339. Só a evangelização poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Só através do Evangelho, só através de Jesus, que nós vamos, né, ter essa compreensão. Quem odeia, afasta-se de Deus. Vai cada vez mais se afastando de Deus. Porque ele só tem ódio dentro de si. Não tem mais sentimentos nenhum, só o ódio. Então, ele vai se afastando de Deus. E quem ama? Aproxima-se de Deus cada vez mais. É o amor. Nós falamos anteriormente que é o amor. Através do amor é que nós vamos cada vez mais buscando a nossa evolução, cada vez mais nos melhorando. E à medida que nós fomos melhorando, os que estão ao nosso derredor, pelo exemplo, também vão se modificando. A principal vítima do ódio. Quem será, né? A principal vítima do ódio? É aquele que alimenta esse sentimento. Todos aqueles que alimentam esse sentimento é a principal vítima do ódio. Que não sejamos nós, né? O caminho para se chegar a Deus passa obrigatoriamente pelo próximo. Como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, obrigatoriamente passa pelo próximo. Só poderemos desfrutar da verdadeira felicidade quando nos ajustarmos à lei do amor. Novamente, né? Falando que só nós poderemos ser felizes quando nós estivermos ajustados com a lei do amor. E a lei do amor? É a lei de onde todas as outras leis se originam e são codificadas. É por meio da lei do amor que a consciência alcança a total compreensão da criação e da perfeita ordem do universo. Tudo através do amor. Né? A lei divina de amor determina. Não sou esse próprio mortal que está falando aqui que está determinando. É uma lei divina que determina. A lei divina do amor determina que nós amemos a todos indistintamente. A lei de Deus, lei divina. Pensemos nisso. Que procuremos amar aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então, amar o nosso próximo. Aos que violam a lei de amor. A gente sabe que tem essas pessoas, aqui nós estamos vendo pela foto, que é um presídio, uma cadeia. Então esses violaram a lei do amor.
sofrerão a corrigenda necessária através de duras provas reparadoras nesta ou em outra vida. Nesta encarnação ou em outra encarnação, né, sofrerão a corrigenda. Então, a vingança. A vingança é remanescente, está lá em Júlio Olivier, em Paris, 1862. É remanescente, aquele que sobrou, aquele que restou dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Eu acho que numa quarta-feira que nós fizemos de estudos, nós falamos desses costumes bárbaros, né, que naquela época lá tinha esses costumes, depois, com a evolução, né, a compreensão de todos nós, ainda tem um remanescente ainda, mas a tendência é desaparecer. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei, lógico na aula que nós estudamos juntos. A vingança. O homem, quando desvirtuado das leis morais, que regem a vida, tomado pelo poder e pelo materialismo, tomado pelo poder e o materialismo, aquele materialismo exagerado, exacerbado, né? Deixa-se facilmente levar por sentimentos contrários à sua natureza. Mesmo o sentimento contrário dele, mas deixa-se levar, que é o amor, né? É contrário à sua natureza. E as leis morais? Só coloquei aqui para a gente ter um conhecimento assim, quais são as leis morais. Então, são a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Ainda acho que na quarta-feira nós vamos ter um estudo sobre isso ainda. Deus criou os homens e deixou em cada um a semente do seu amor. Colocado lá na nossa consciência, a semente do amor. Podemos acreditar que, com toda certeza, está lá. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, através da psicografia de Edivaldo, nos instrui sobre a ação maléfica da vingança sobre o nosso vaso físico, sobre o nosso corpo, com repercussão no espírito mortal que somos. Então, atinge o nosso corpo e reflete no espírito. Essa é uma ação maléfica, uma ação do mal. Afirma ser o sentimento de vingança próprio de espíritos imaturos, que quando tem o seu ego ferido, exigem reparação do eu. Aqueles que eu levar desaforo para casa, não, né? Que exige a reparação. A gente vê muito disso. Criando em seu interior uma disputa do seu lado racional e o irracional. Ela briga dentro, né? Vou, não vou, faço, não faço. O lado racional dizendo, olha, pensa bem. Né? O irracional, não, faça. Passa a cultivar sentimentos que nos distanciam da razão, vão nos levando cada vez mais longe da razão, que o levam a revolta e desconforto, julgando estar sendo ele prejudicado e coloca sempre na posição de vítima. É sempre a vítima, não tem jeito. Né? A pessoa que tem aquela briga interior, né? Vai, não vai, se joga na posição de vítima, sempre faz a vítima. Engraçado, né? Essa imagem, né? A vingança constitui indício de atraso moral. A gente vê um cumprimentando o outro, mas armado, né? Vê que, né?
como são as coisas. Né? É contrária à lei de justiça, de amor e de caridade, que nós falamos, né, agora há pouco das leis morais. Né? É contrário à lei da justiça, de amor e de caridade. Comportamento vingativo. Como que ataca a vida física? Vocês veem que eles estão ali numa frestinha de uma janela, de uma cortininha ali, vendo, né? Esconde-se, espreita, espiona, uma cilada. No nosso vocabulário mais vulgar, uma tocaia, né? Que ele diz antigamente lá. Se prepara essa tocaia, essa cilada. Então prepara armadilhas e aguarda o momento propício. Aquele momento de atacar. Aquele momento, igual a gente vê no mundo animal aí, aqueles animais que eles se preparam e atacam. Né? Mas aí é outra história, só um exemplo. Cai como uma fera sobre o inimigo. Ataca mesmo para valer. Destrói, até mata. Né? E como ataca a nossa vida moral? Usa da hipocrisia, de falsidade, nós já falamos, e oculta os seus maus sentimentos. Então, é falso, é igual uma nota de R$3, né? É falso. Usa dessa falsidade nos seus maus sentimentos. Espalha pérfidas, infiéis, traidoras insinuações, calúnias, a honra e as afeições. Fala mal pra caramba do outro. Né? Isso atacando a vida moral das pessoas. Consequências para aquele que se vinga. Será que tem consequências? Aumenta os seus débitos perante a justiça divina, com toda certeza. Consequências para aquele que se vinga, que busca a vingança a qualquer custo. Né? Vai ter que acertar suas contas lá. Né? Perde a oportunidade de se regenerar através do perdão. Consequência para aquele que vive. É isso. Perde a oportunidade, né, de se regenerar através do perdão. Passará por dolorosas provas e reparações, quantas encarnações forem necessárias para a sua reparação. Às vezes a gente vê uma pessoa aí passando por tanta dificuldade, fica até assim, nossa, coitado, né? E aí? E o passado? Como que ficou aí? Talvez esteja numa situação dessa, a gente não sabe, né? A gente não pode julgar. Mas, né, só se libertará do sofrimento quando aprender a perdoar. Novamente aqui falando sobre o perdão. Dá para ler, né, gente? Aqui fica meio... E como para toda ação existe uma reação, os indivíduos que assim procedem, levados por sentimentos desequilibrados e doentios da vingança, estarão sempre envolvidos com energias negativas e atrairão para si todo tipo de dificuldade. Né? Todo tipo de dificuldade vai estar com eles. E ao projetar sua negatividade para o seu meio, além de prejudicar-se, também atrapalha o equilíbrio que os outros, agravando seus débitos perante a sua vida. Então ele vai atrapalhar ele, vai atrapalhar os outros, e a sua conta, né, vai aumentando. Né? Seu débito vai lá em cima. É uma consequência para aquele que se vinga. Ação salutar de combate. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixou a célebre frase: fora da caridade não há salvação.
porque a espiritualidade nos ensina que quando doamos amor, nos esquecemos de nossos problemas e curamos as nossas feridas. Né? Eu penso assim que o amor é como a gente tomar um copo de água quando está com sede. E nós sempre estamos com sede, tá? Então, é sempre o amor. Né? E a gente, quando faz o bem a outro, né, a gente esquece completamente de dívida, de contas a pagar, tudo, você está ali, ajudando a pessoa, o seu pensamento só está ali. Entretanto, está na prática da caridade uma ação eficaz ao combate de desejos hediondos, aqueles desejos horríveis, como de vingança, porque o algoz, o carrasco, terá a oportunidade de exercitar o amor e esquecer de seu problema. Praticando, então, a caridade, né? É uma ação bastante eficaz nesses desejos horríveis que nós temos de vingança. Exercitar sempre o amor. Não podemos nos esquecer de um dos inúmeros conselhos de nosso querido Mestre Jesus: vigiai e orai. Lembrando que a prece é um pronto-socorro de auxílio em todas as ocasiões de nossa vida, pois é através dela que nos conectamos com Deus e certamente teremos ajuda imediata. Nós já falamos, né, vamos tornar a repetir, quando nós, né, fizemos aquela viagem para dentro de nós, né, fazemos a nossa oração, nós estamos nos ligando com Deus, falando com Deus. E essa ajuda, quando a gente fala que é imediata, mas a gente não quer, por exemplo, para um segundo após. Né? Quando a gente menos espera, a ajuda veio, você nem percebeu ou percebeu. Né? E essa ajuda vem, com toda certeza. Quando nós fazemos a nossa oração com o coração. O tratamento de passes é excelente, não somente para as horas mais aflitivas, mas também para que possamos nos harmonizar, nos organizar de forma coerente às leis morais. Nós falamos as leis morais. O passe nos revigora, nos fortalece, nos ajuda a nós estarmos bastante em sintonia com as leis morais. E sempre nós aqui falamos, quando vem alguma pessoa procurando ajuda, que o passe ajuda. Mas se ela tiver algum problema físico, procure o médico. Né? Sempre. É o médico que vai também, juntamente com o passe, solucionar aqueles problemas dela lá. Jamais deixar de ir no médico. Mas vir aqui, o passe vai o quê? Vai harmonizar a pessoa. Né? Vai dar aquela tranquilidade para ela pensar melhor, né? E buscar a ajuda para o seu problema. Vencendo o ódio. Somente a fé na vida futura e na justiça divina pode dar à criatura forças para superar os golpes que lhe sejam desferidos. Todos nós levamos as cacetadas da vida, né? Então, se nós tivermos fé no futuro, né, fé na nossa vida futura, que a vida não acaba com o nosso desencarne, né, nós vamos bater a poeira, seguir em frente, porque sabemos que a nossa vida é eterna. Recomendação. Sempre, gente, dançai para diante do nosso olhar. Olharmos para frente. Sempre olharmos para frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Quando os nossos pensamentos estiverem à frente, né, ali na frente, quando nós elevarmos o nosso pensamento lá para frente, para Deus, né, acima
da nossa vida aqui, material. Nós, tanto menos, essas coisas da terra vão nos magoar, com certeza. Porque o nosso pensamento está adiante do nosso Pai Celestial, a nossa vida futura, a nossa vida lá na frente. Reflexões. Sejamos mais sábios e inteligentes. Não guardamos ódio nem rancor que poderão desestruturar o nosso íntimo. Ao invés de ódio, de vingança, amor, tolerância, compreensão, perdão e, sobretudo, muita prece, não apenas para os nossos amigos, mas também para os nossos desafetos, para os nossos inimigos. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso, amarás o teu próximo como a si mesmo. Vitorioso é aquele que se vence interiormente, mesmo vencido aqui exteriormente. Bem, gente, era isso que nós tínhamos para passar nesta noite. Agradeço a atenção de todos aí, pela compreensão. Espero ter transmitido esses ensinamentos com bastante clareza. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes. Convido então os médios passistas para tomar lugar dos passes. E ficamos aqui em prece e oração para os nossos irmãos passistas. Muito obrigado.